É um bate-papo aí bem descontraído, bem de boa mesmo. A gente vai falar de um tema bem legal e vou chamar aqui alguns participantes aí que eu tenho certeza que vai ser demais. Fechou? Primeiro eu vou chamar o Gui Bonora. Você pode dar uma salva de palmas para ele aqui, por favor? Ei! Esse aqui é o meu CEO. Esse é o brabo. Aí, receba. Agora é uma menina. Na verdade, agora são mais 3 meninas. Eu e o Gui vamos passar mal aqui hoje, porque elas estão em maioria. Mas estamos juntos. Primeiro eu vou chamar a Amandinha Módulo. Você pode dar uma salva de palmas para ela? Olha que linda que ela é. Essas meninas são maravilhosas. Por favor. Agora eu quero chamar a Gi Fontes. Cadê a Gi? Faz barulho. A Gi aqui, ó. Que linda. Você tá doido. E agora, de última hora, ela me chamou no WhatsApp. Eu falei assim: você tá em Bauru? Tô, então pode vir. Gi, chega. Barbosinha. Ei, top demais. Gente, vocês estão com o microfone aí? Opa. Beleza, então já era. Então, tudo com vocês, agora já era. Não, mas vocês vão ter que ir aí se ajudando aí. Gente, mas é isso. Hoje a gente vai falar de um tema muito da hora e eu chamei eles para participar aqui, para ser. Eu tenho certeza que vai ser um transbordo muito maior, porque eles vão poder contar um pouquinho da experiência deles, de coisas que eles têm passado agora na vida deles, ou que eles já passaram. Então, o tema dessa noite, para a gente trocar ideia, é o lifestyle real. Só para título de introdução, eu vou jogar aqui, e aí a gente vai recebendo os insights, aí vocês vão se encontrando dentro daquilo que a gente vai falar. Então, o lifestyle real nada mais é do que, eu não vou ser mais uma cópia de uma outra pessoa, de alguém. Eu não quero ser mais um indivíduo que eu não sou eu mesmo. Então, a gente vai caminhar em cima disso hoje. Porque quando nós nos tornamos uma pessoa que a gente não é real, a gente acaba se tornando uma cópia. E cópia, quando a gente leva aqui para o nosso mundo natural, a gente acaba sendo algo clandestino. Você entende? Então, Deus, quando Ele criou Adão e Eva, Ele deu uma identidade para cada um. E cada um aqui tem uma identidade. Só que, só para ilustrar aqui, a gente vamos pegar 2 super-heróis aí, tipo o Homem-Aranha e o Superman. A gente olha para a história deles e a gente vê que eles têm uma dupla identidade, não é verdade? E olha como que é as coisas. Eles começam a trabalhar isso. Quem que mais consome esses tipos de filme? São as crianças e os adolescentes. Então, desde pequeno, eles já começam a infundir dentro da nossa mente que a gente pode ter uma dupla identidade. Vocês estão sacando o que eu estou falando aqui? Vocês estão entendendo para onde que a gente vai ir? Então, presta atenção, que o Peter, até ele se encontrar no Homem-Aranha, ele tinha uma identidade. Por mais que fosse um pouco fragilizada, um pouco frágil, ele tinha uma identidade. E aí quando ele descobre que ele tem um poder, ele começa a esconder o outro eu dele. Manja? E aí ele começa a levar a vida dele de 2 formas. Ele se encontra com as mesmas pessoas, mas de uma forma que ele está como ele normal, como ele veio à Terra, e depois ele se encontra com a mesma pessoa com uma capa. Olha que doideira. E o Super-Homem também. Eu estou falando desses 2 porque, tipo assim, mano, todo mundo aqui conhece, todo mundo sabe. Então, a gente precisa entender que, cara, nós temos uma identidade. Independente da área que você está pisando, com a galera que você está, se você está dentro da igreja ou fora da igreja, manja, você tem que ser a mesma pessoa. Tá ligado? E aí entra com os meus participantes que estão aqui. Eu pedi para eles trazerem algo que represente algo que fale a respeito da identidade deles. Vamos começar aqui com a Gi, que já está na minha ponta aqui. Ô Gi, o que você trouxe aí para a gente?
Então, você pediu para trazer uma coisa só, eu burlei um pouquinho, mas eu trouxe uma caixinha minha, que eu tenho faz alguns anos. Eu comecei ela em, acho que 2015 ou 2016, que eu guardo muita coisa aqui dentro. Eu guardo muitas fotos, eu guardo provavelmente todas as cartinhas que eu já recebi. Eu tenho muitas coisas de viagens, de shows que eu fui, de hotéis, de parque, de Disney e tal. Está tudo guardado aqui dentro. Tem o meu crachazinho do Face aqui em cima também. Enfim, tem muita coisa e é um pedacinho de mim, sabe? E marca, tipo, todos esses anos, toda a minha evolução, pessoas que passaram pela minha vida que já não estão mais, os meus melhores amigos, cartinhas deles. Então, eu acho que realmente fala muito sobre mim, porque é um pedacinho do meu coração que está aqui dentro. Que da hora, mano. Dá uma salva de palmas pra Gi. Cara, e o da hora é que faz sentido para alguém a caixinha dela aqui? Faz. Para algumas pessoas podem até ser que é semelhante, mas a pegada aqui é o seguinte: não é para se fazer sentido, beleza, mas se não faz, uau, porque tem que fazer sentido para ela, diz respeito a ela. Manja? Ô, Amandinha, compartilha com a gente aí, o que você tem aí? Então, eu trouxe, isso aqui é uma paleta de maquiagem, que desde pequena eu sempre gostei muito de maquiagem, e depois que eu conheci Jesus eu levei isso como uma forma de expressão. E o mais importante aqui não é a maquiagem, é o brilhinho que tem. Por Uau! quê? Eu sempre imaginei Jesus, o Espírito Santo, quem me conhece mais profundamente sabe, como um brilho, um vento de brilho. Eu sempre imaginei ele dessa forma, e depois que eu comecei a entender quem eu era nele, eu comecei a passar a usar uma maquiagem que representasse isso para mim. E eu comecei a passar esse brilho nos meus olhos como representação da luz de Jesus em mim. Segura aí, então, é isso, faz sentido para mim, gente. Uou! Você pode dar uma salva de palmas para a Amandinha? O objeto que a Amandinha falou aqui faz sentido para alguém aqui ou não? Sobre identidade? Uau! Ô, louco, Luquinha, como assim? Sim. É isso. Eu vou deixar a Gi por último. Ô, Gui, compartilha com a gente aí, mano, o seu objeto. Opa, boa noite. Gente, assim, as duas coisas que eu trouxe não são coisas que, tipo assim, tem um significado em si, mas tem simbologia. Então, a primeira coisa que eu trouxe foi um livro, porque eu tenho me descoberto um cara que gosta muito de ler, muito de aprender com quem já sabe. E a outra coisa é meio estranha, mas eu trouxe um protetor bucal. Porque eu descobri que eu sou como um lutador. Por quê? Porque o lutador, antes de entrar na luta, ele primeiro está saindo da zona de conforto. E eu descobri que eu sou um cara que ama sair da zona de conforto. É isso. E segundo, eu descobri que eu sou um cara que está preparado para bater e para apanhar. Receba aí, hein? Você pode dar uma salva de palmas pro Gui aí? Demais, demais. Tá apertado o sofá aí, gente? Tá de boa? Da próxima vez já manda a gente dar uma ampliada no sofá aí. Faz sentido. Hoje, compartilha com a gente aí. Eu trouxe um quadro. A princípio eu fiz um hoje, eu ia trazer outro, só que no meio do culto, um pouco antes no caso, Deus me ministrou a me mostrar esse, porque um coração ele fala muito mais do que qualquer outro desenho. E eu fiz esse desenho no momento onde eu estava sendo muito constrangida em amor. E Deus estava ministrando muito comigo sobre um coração ensinável. E eu não sou nada, eu não tenho nenhum ministério se eu não tiver um coração ensinável e um coração que realmente sirva a Cristo, e antes de qualquer coisa, antes de querer qualquer palco, ser realmente serva de Cristo, ter um coração que ama servir e um coração rendido a Jesus. Uhul! Você pode dar uma salva de palmas aí? Faz sentido para alguém? Faz? Top demais. Galera, o objeto que eu trouxe toda vez que eu vou viajar, e eu curto muito ir para a praia, a gente gosta de descansar à beira do mar, pegando umas ondas, tomando uns cardos. E quando a gente vai para algum lugar diferente, a gente sempre traz uma lembrancinha para a gente colocar na nossa estante que a gente tem lá em casa. E aí eu trouxe uma que representa aqui um pouco da minha identidade, que diz muito daquilo que a gente gosta de fazer como família, e eu particularmente curto demais. E é isso.
Não sei, faz sentido para alguém? Ô, Negrete, vira aqui, mano. Hã? O que vocês acham da gente fazer um wipe lá, hein, mano? Ó, Bombinhas, mano, Santa Catarina. Quem topa? Então começa a orar já, jejuar, que a gente já... Mas é isso, gente. Cara, por que eu pedi para eles trazerem um objeto, trazer algo particular deles? Se vocês puderem fechar aquelas cortinas lá, por favor. Porque assim, cara, é muito particular e é muito íntimo. Por exemplo, o Gui trouxe um livro. Talvez não faça sentido para você, mas faz sentido para ele. Mas não importa se faz sentido somente para ele e não faz sentido para você. Agora se coloque no lugar do Gui ou no lugar das pessoas que estão sentadas aqui. O grande drama e a grande situação que a gente tem passado de geração em geração é que as pessoas elas sempre ficam se comparando às outras. E aí tem uma parada que a gente vê muito hoje, e agora explodiu com muito mais força, que é através das redes sociais, é que as pessoas elas não são mais autoral, elas não têm mais identidade, elas não têm mais personalidade, e elas começam a difundir personalidade de outras pessoas dentro dela, tá ligado? E quando você deixa de ter autoralidade, cara, você começa a ter dupla personalidade, dupla identidade, e a gente vê muito isso nesses artistas hoje que tem aí, os mais novos, cara, tipo assim, eu já até peguei algumas pessoas falando a respeito disso, alguns artistas que fora dos palcos, né, fora das câmeras, né, dos holofotes, eles são uma pessoa, e na frente dos holofotes eles são outra pessoa. Por quê? Se eles forem realmente quem eles são, talvez não vai ter tanto engajamento e eles não vão conseguir arrastar multidões. Só que quando a gente começa a viver essa duplicidade, velho, como eu falei aqui no começo, a gente começa a se tornar algo falsificado. Mano, olha isso. Chega uma hora que você não consegue ter mais controle sobre quem você é. E a gente vê alguns artistas aí tirando a sua vida. Pessoas muito novas que começam a ter sucesso muito rápido. Cara, quantos artistas hoje que, cara, tipo, questões de meses, eles explodiram através da música. Explodiram através aí do entretenimento aí, fazendo piada. Só que, cara, enquanto isso, tipo, é novo, beleza, dá até para administrar. Só que chega uma hora que, cara, compartilhar essas duas identidades vai dar pau. Porque o seu eu verdadeiro lá dentro vai estar gritando, Negrete, mano, você não pode. Cara, você está me escondendo. Você está querendo jogar areia, jogar terra em cima daquilo que Deus colocou dentro de você. Essa é a sua essência verdadeira. Vocês estão me entendendo para onde que eu estou aqui querendo levar com vocês? E aí chega uma hora que por mais que você tenha muito dinheiro, que você tenha muito holofote, o seu engajamento está estourando, você seja o cara mais relevante, a mina lá mais relevante, mano, você posta uma foto, está estourando nas redes sociais, mano, você está estourado, com força. Só que essa dupla identidade, você não consegue mais sustentar. Então, o ponto primeiro aqui, cara, esse entretenimento que a gente começa a consumir quando a gente é novo, que começa a poluir os nossos pensamentos, que a gente pode ter uma dupla identidade, mano, não dá. E a gente vê isso até nos filmes mesmo que a gente consumiu aí, tipo do Homem-Aranha. Chega uma hora que ele mesmo não quer mais ser o Homem-Aranha, porque, cara, cadê o Peter, mano? Cara, ele é doido para ficar com a mina lá, esqueci o nome dela, como que ela chama mesmo? Mano, mas ele não pode revelar realmente quem ele é. O que as pessoas vão dizer se ele revelar quem ele é? E a gente começa a implantar isso bem, sabe? Tipo, mano, diluir isso na nossa identidade. Se eu revelar realmente quem eu sou, o que as pessoas vão dizer de mim? Mano, se eu falar que, tipo, mano, olha que da hora que eles trouxeram aqui, cara, e eles tiveram ousadia e coragem de falar coisas particulares dele, o que as pessoas vão dizer? E
tipo, em cima disso que a gente está falando aqui, sabe, dessa bipolaridade, Gui, o que você enxerga hoje nessa geração, mano? Sabe, ou você já passou por alguma coisa desse tipo, algum momento da sua vida? Compartilha com a gente aí. Mano, tipo assim, eu lembro que desde a infância, quando você tocou nesse assunto, eu comecei a lembrar. Porque assim, eu já fui um cara, principalmente quando eu era mais criança, assim, que tinha uma dupla personalidade muito forte. Porque em casa, meus pais, né, sempre cristãos, então, tipo assim, sempre meio rígidos com as coisas, enquanto na escola já era descoladinha, já falava palavrão, já arrastava o povo para as coisas, entendeu? Então, e lá eu já começava a viver isso, sabe? De eu não poder, por exemplo, ter histórias legais para contar, mas eu não podia contar porque isso era tipo contra os princípios que tinha em casa, sabe? Mas o meu eu de fora vivia coisas que julgava ser legal. Então, eu por um tempo vivi esse conflito, porque tem diferença sim entre comportamentos. Então, aqui você se comporta de um jeito, se você estiver com a sua família, você se comporta de outro. Isso é comum. Se você for, sei lá, num lugar muito sério, você se comporta de outro. For num jogo de futebol, aí você vai mais na zoeira. Então, isso é comum, mas deixa de ser comum a partir do momento onde você se torna, tipo, outra pessoa, entendeu? Uma pessoa diferente. E principalmente onde essas duas vidas, essas duas personalidades começam a entrar em conflito. Então, como eu falei, as minhas duas personalidades entravam em conflito, porque eu não podia ser o Guilherme da escola em casa, nem o Guilherme que era em casa na escola, sabe? Porque em casa eu era quietinho, eu era na minha, e na escola eu não parava quieto. Então, eu já vivi um pouco disso, sim. E eu acho que isso saiu principalmente depois que eu realmente conheci Jesus, eu passei a ser um em todos os lugares, sabe? Eu acho que isso trouxe uma maturidade, um entendimento maior e uma integridade nova, sabe? Uau, da hora, mano. Cara, mas você falou assim, depois que você conheceu Jesus, né? Mas a gente, cara, vamos diluir aqui, porque nem todas as pessoas, depois que entregam a vida para Jesus, conseguem quebrar definitivamente isso, né? E aí começa a ter essa luta, né? E muitas vezes a carne começa a vencer. Mano, qual que é a dica que você daria, assim, para essas pessoas que passam por isso hoje, sabe? Que já entregaram a vida para Jesus, mas ainda, e agora parece que esses conflitos estão ainda maiores. Alô, alô? Mano, eu vou dar a mesma dica que eu dei para um garoto da minha célula essa semana, que quando você passa a viver isso, é porque você precisa tomar uma decisão. Porque muitas vezes esses conflitos acabam por ser, tipo, justamente porque você está saindo de um lugar, de uma zona de conforto e começando a entrar em novos lugares. Então, a dica que eu dou seria, mano, se entrega. Você tem que ser 100% ou 100%, tipo assim, mano, se entregar 100% para o que Deus tem para você, valeu. Ou viver, tipo assim, 100%, se jogar 100% no que você quer para você, sabe? No que, tipo, seus desejos, sua vontade está dizendo. Porque quando você vive em cima do muro, isso daí vai ser recorrente, sabe? Você até pode empurrar uma semana a mais, segurar mais uma semana, mas você vai voltar a cair, entendeu? Você vai voltar para o lugar onde você estava. Então, eu acho que para você ser íntegro, você precisa se lançar só de um lado, entendeu? Demais, mano. É isso. Gente, vocês querem compartilhar alguma coisa? A Mandia quer. Quer? Fala aí, Gi. Fala. Fontes. Hoje eu estava assistindo uma pregação do David Leonardo, e em cima do que o Gui falou, e você perguntou também, o David ele fala que tipo, quase todo mundo na sua casa tem um quartinho da bagunça. E quando chega a visita, a gente tranca o quartinho para que ninguém veja as nossas bagunças, os nossos erros e tudo mais. E levando isso para uma outra visão, uma visão cristã, muitas das vezes a gente permite que Deus entre na nossa casa, mas a gente não permite que Ele arruma as coisas, que Ele jogue fora o que não faz mais sentido a gente ter. É tipo ser acumulador de coisas que não fazem mais sentido na nossa nova vida. Sim, caraca, muito forte isso, hein, velho? Faz sentido aí para alguém ou não? Muitas vezes a gente se fecha mesmo, né? E até entrando um pouquinho mais fundo aqui, sabe, abrir esse quartinho da bagunça pode ser para o seu líder de célula, que Deus tem levantado na sua vida para te ajudar a sair da onde você está.
sabe, o seu discipulador. E é para a gente colocar mesmo a mão na consciência e ver se o nosso quartinho da bagunça a gente não está deixando ninguém entrar. Foi demais mesmo, hein, mano? Obrigado, gente. E em cima dessa vida que a gente leva, sabe? A gente precisa ter exemplos, né, mano? A gente precisa ter pessoas para a gente nos espelhar. Mas nós precisamos tomar muito cuidado quando a gente começa a admirar demais e a admiração ela começa a se tornar comparação. Por quê? Cara, quando a gente começa a dar lado para comparação, a gente começa a querer viver a vida do outro, tá ligado? Eu não quero mais ser o Guilherme, eu quero ser o Negrete. Cara, você pode até ter o Negrete como exemplo, você pode até seguir ele, admirar ele. Estou dando um exemplo aqui. Mas, cara, você precisa ter um limite isso. A identidade dele é única. E Deus te deu uma. Cara, se a gente colocar o dedo aqui na tinta e colocar no papel, cara, não vai bater. Não adianta você querer copiar alguém. Não adianta você querer ser o artista que você fica vendo no Instagram. Não adianta, velho. Então, o que mais hoje tem roubado, presta atenção nisso, mano, tem roubado o nosso coração, tem roubado a nossa intimidade com Deus, é a nossa comparação que a gente faz com as outras pessoas, até mesmo pessoas que são cristãs, pessoas que você admira aí, tipo, pregadores, cantores gospel, sabe, pessoas que são relevantes aí no mundo evangélico hoje, no digital. Cuidado, velho. Você realmente tem controlado o seu coração? Você está querendo replicar uma outra pessoa? Deus, Ele te chamou e Ele te deu características únicas. O seu jeito de andar, o seu jeito de falar, o seu corte de cabelo, a sua risada, cara, é único. Quando você começa a querer copiar e você deixa isso tomar conta do seu coração, mano, cara, você começa, é um plágio isso. Você pode até alcançar alguns, mas não vai longe como que Deus desejaria, não vai tão profundo como Deus desejaria que você fosse. Você entendeu? Tem uma essência. E cara, e olha que da hora, a essência que tem em você é a essência do próprio Deus. Então, cara, você precisa deixar ela tomar conta por completo de você. Sabe, essa hegemonia é uma mistura perfeita. Eu acho muito da hora quando quando eu era adolescente, eu fiz um curso de automobilismo, de mecânico, e aí eu aprendi como que o carro faz para andar. Para o carro andar, ele precisa ter uma mistura perfeita entre o ar, o combustível, e precisa entrar uma partícula exata, proporções exatas dentro da câmara de combustão, que é onde funciona o pistão do motor lá. E quando tem essa mistura perfeita, cara, o carro ele atinge a sua potência máxima. Agora, se entrar mais partículas de ar e menos partículas de combustível, o carro ele não consegue atingir a sua potência máxima. Então, se você está tendo uma vida onde você está se espelhando mais nos homens, mais aí nos seus exemplos aí que você tem na sua vida, que você admira, e menos em Deus, cara, sua mistura está totalmente errada. A mistura, para ela ser perfeita, tem que ser Deus e você. Você pode ter mentores na sua vida, e deve ter mentores, pessoas para te instruir, mas você não pode querer ser quem eles são. Manja? Então, não imitem o comportamento do mundo, cara. Tem um versículo que eu vou até ler aqui, que está lá em Romanos 12:2. Ele diz assim: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Cara, é nesse contraste que a gente
passa a nossa adolescência, a nossa fase de jovem, a gente entra no namoro, a gente começa a pensar em, sabe, na nossa vida adulta. Só que se agora, no comecinho da nossa vida, se a gente não colocar a nossa vida nos trilhos, e eu falo referente à nossa identidade, eu conheço um monte, e eu já perdi as contas, de pessoas que nasceram numa família cristã, mas que hoje não vivem e não conhecem a Deus. Porque chegaram na fase de adolescência dela e começou a conflitar se realmente Deus existe ou não. Porque elas começaram a aceitar mais as coisas do mundo do que as coisas que a palavra de Deus diz. Vocês já passaram por alguma fase na vida de vocês, onde vocês começaram a olhar para o mundo e realmente conflitar com a fé de vocês? Vocês querem compartilhar? Calma, eu quero. Por favor. Tá bom. Então, durante mais ou menos uns 2 anos, assim, da minha vida, na verdade, sempre eu tive muito problema com autocobrança, e isso me fazia eu me comparar com muitas pessoas, esperando que eu fosse melhor do que elas. Parece um pensamento meio egoísta, mas é uma cultura que foi gerada dentro de mim e dentro da minha casa, por algumas coisas, não que os meus pais são ruins ou algo do tipo, mas eu acabei gerando isso dentro de mim. E conforme eu conheci Jesus, surgiram outras pessoas, e como isso ainda estava enraizado em mim, eu ainda me comparava com essas pessoas, esperando que eu fosse melhor. E isso estava relacionado a eu querer me aceitar. Era tudo relacionado à aceitação, eu acredito. Como o Gui falou, que na casa dele ele era de uma forma e na escola ele era de outra, porque ele estava em busca da aceitação. E quando a gente começa a se comparar e quando a gente começa a ter esse tipo de pensamento, esse tipo de atitude, ele está muito relacionado com uma falta de aceitação que a gente tem ou que a gente teve, tanto dentro de casa, quanto com os nossos amigos ou até por nós mesmos. E eu passei por um momento muito difícil de comparação e eu perguntei muito tempo para Deus quem eu era. E ele demorou para responder, assim, tipo, foi um processo, não é tipo assim, ai, quem eu sou, agora eu sou livre de tudo, uhul. Foi um processo e ele foi desconstruindo algumas coisas que eu tinha dentro de mim. Porque Jesus, em relação à cultura, falando sobre a cultura que eu tinha dentro de mim por fatores externos, depois, quando eu estava lendo mais a Bíblia, eu cheguei numa parte que é João 17. E Jesus fala assim, assim como eu não sou desse mundo, eles também não são. Então, a partir disso, a partir da gente saber disso sobre nós mesmos, a partir desse conhecimento que a gente tem sobre nós, a gente percebe que a gente não tem que viver com as culturas que a gente criou dentro de nós desse mundo. Porque a gente está aqui, mas a gente não é daqui. Então, era mais ou menos isso. Foi um momento muito difícil para mim em relação à comparação, e eu acredito que todo mundo passe por isso, porque no século 21, pelo menos, todo mundo está querendo se aceitar, mas na Bíblia também fala, em algum lugar, que eu não me lembro onde, mas que me marcou muito, que a gente não precisa nem da nossa própria aceitação, nem da nossa própria aprovação, mas a gente precisa do Senhor, da aprovação do Senhor. Então, é isso, cara. Uou, você pode dar uma salva de palma aí? Tô sentindo que tem gente que tá quase dormindo já, hein? Pelo amor de Deus, hein? Vai recebendo aí. Mano, top demais. E, cara, o que nós temos que ter muito forte? Meu, você precisa escrever a sua história. As pessoas estão querendo viver a história de outras e estão deixando de viver uma história linda que Deus colocou, que Deus preparou. E quando a gente olha muito para fora, a gente não consegue perceber o que está dentro de nós. E, cara, é muito doido quando você começa a se entregar para o Espírito Santo e Ele começa a revelar o seu chamado, Ele começa a mostrar para você os caminhos que você tem que andar. Tá ligado? Que coisas que você não sabe realmente o que vai acontecer daqui 1 ano, daqui 2 anos, na próxima década. Você não sabe, eu não sei. Mas quando você tem Deus e quando você confia a sua vida nele, e você se apaixona por Espírito Santo, você tem uma intimidade com Ele, o Espírito Santo revela o que está no coração do Pai. E quando Ele revela o que está no coração do Pai, é como se fosse uma caixa preta. Você não consegue acessar a caixa preta sozinho. Você não vai abrir ela.
Mas quando você tem um relacionamento, o relacionamento ele traz revelação. E é o que essa geração precisa ter hoje, é profundidade num relacionamento. E quando você tem profundidade num relacionamento, você tem um impacto mais profundo com o seu chamado, com a sua história. Tem um monte de gente querendo construir o futuro, mas cara, no que você quer construir o seu futuro? Ah, mas tem um lifestyle aqui muito louco, mas não é o seu. Deus ele te chamou para você ser isso, e você quer ser, sei lá, um cantor de pagode. Sei lá, Deus te chamou para você ser surfista, mano. E você está querendo ser pregador do evangelho. Mano, você pode ser um cara de Deus com uma prancha na mão. Você pode ser uma mulher de Deus, sei lá, mano, dançando balé, através da arte. Não, mas você quer, sei lá, ser vendedor. Não sei. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Mano, o que está queimando dentro de você? É isso. Corre atrás disso. Escreva a sua história, mano. Sabe, você precisa ser verdadeiro. Uma das coisas que eu gosto de olhar nas pessoas e que eu gosto de sentir através das palavras que saem da boca dela é se tem verdade. Sabe? Às vezes eu estou ali e eu fico prestando atenção mesmo. Pessoas que vêm aqui, pessoas que a gente está aí, sai para tomar um café, ou a gente está em uma mesa. Cara, começa a notar para ver se realmente é aquilo que a pessoa está falando. Talvez a pessoa ela alcançou o sucesso, mas ela está numa dupla identidade, não é realmente aquilo que Deus chamou ela para ser. E isso uma hora vai estourar, e está estourando. E a gente tem visto o número de pessoas que estão tirando a sua vida. E quando a pessoa está vivendo uma identidade que não é dela, mano, ela começa a entrar em depressão, crise de ansiedade, começa a tomar um monte de remédio. Aí ou ela dá um tiro na cabeça dela, ou ela se joga do 15º andar. Crise de identidade. Nós precisamos saber quem nós somos realmente. E cara, e você desconstruir aquilo que o mundo tem feito, para que você se torne, é algo que você precisa da ajuda de outras pessoas, para você desmontar esse castelo. É forte, porque talvez, isso é muito forte, você está querendo ser algo que os seus pais estão querendo que você seja, e não realmente aquilo que queima no seu coração. Eu lembro que, é minha história, isso é real, foi bom para mim, me ajudou muito. Meu pai falou, cara, o que você quer fazer? Eu sempre gostei, de adrenalina, de motor, de velocidade, sabe? E eu, desde pequeno, eu me enfiava lá em 2 rodas, e vocês sabem disso. E meu pai falou assim, então, cara, faz uma provinha lá, tenta entrar no Senai, vê se você vai gostar. Mas também era um sonho do meu pai, ele queria que eu ingressasse em algo. E eu fui. Agregou algumas coisas na minha vida, sim, mas não é realmente aquilo que é o meu chamado. Vocês entendem? Eu estava colocando uma capa, eu estava entrando em uma área que não era que era para eu fluir. Por mais que eu toquei e eu pude ter contato com outras pessoas, pude compartilhar ali com outras pessoas, ter experiências, falar de Jesus, mas não era a minha área de atuação. Eu não sei se vocês passam isso agora. E cara, na minha época eu nunca ouvi ninguém falando essa parada para mim, com o microfone na mão dentro da igreja, para me alertar para pai, mano, eu não sei se vocês conseguem ter esse diálogo também com os seus pais, ou se você não tem pai, com alguém que te dirige a sua vida, mas se você tem a oportunidade, você precisa conversar, porque senão você vai estar replicando uma história que eles sonharam para você, e não uma história que o sonho que vocês que tem queimado no coração de vocês. E eu estou falando isso porque, tem muita gente que já passou pela minha vida, amigos próximos, cara, que o sonho dos pais era, estuda bastante, você vai passar no cursinho, você vai fazer medicina, mas nunca foi o sonho da pessoa. Mas ela está conseguindo ter resultado. Não estou falando, dando indireta para ninguém aqui, mas estou contando de histórias reais de pessoas que já cruzaram na minha vida. Por mais que ela vai ter resultados legais, bacanas, uau, incrível,
Realmente é isso que você chegar lá no final da história, cara, realmente não era isso que eu queria. E aí Deus vai chegar, você vai estar lá, fala, pô, Negrete, mano, a história que você caminhou aqui foi da hora, foi beleza, mano, olha o resultado, você tinha lá, você não tinha nada, hoje você tem algumas posses, você teve várias coisas, tocou em algumas pessoas, enfim, uau, mas cara, olha isso que eu tinha para você, eu ia fazer o mar se abrir, você ia experimentar coisas sobrenaturais, mas você sempre tentou levar um sonho que não era seu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Mano, compartilha comigo aí, transborda alguma coisa aí, por favor, solta a rajada, Barbosa. É muito engraçado, porque é exatamente isso que você comentou é um testemunho meu. Eu, desde pequenininha, eu era tipo aquela criança que estudava bastante, sempre chegava em casa com a tarefa já estava pronta, nunca dei trabalho. Então, foi uma coisa construída na minha vida que eu ia fazer medicina. Minha família inteira, meus pais, meus tios, todo mundo sempre, porque a Gigi vai ser a médica da família, vai ser não sei o quê, desde muito pequenininha mesmo. E isso foi sendo construído em mim e eu tinha certeza absoluta de que esse ia ser o rumo na minha vida. E tanto é que quando eu me converti, eu comecei a enxergar isso, mas com Jesus no meio, sabe? Eu vou curar as pessoas, mas também vou falar de Jesus, também vou operar milagres, sabe? Tipo assim, vou curar, se não for pela medicina, vai ser pela fé. Uau. E realmente era um sonho muito lindo. Até que Jesus, ele chegou para mim e ele falou isso. Ele usou a vida de algumas pessoas e falou que era um sonho muito lindo mesmo, mas não era um sonho dele para mim. E isso foi, assim, muito chocante, muito impactante, sabe? Porque houve um conflito na minha vida e teve que ser desconstruído. E esse processo de desconstrução dói, é difícil. Porque eu tive que chegar e ficar, mas e agora? Sabe, teve um ponto de interrogação. Eu sempre achei que fosse ser isso e não é, então o que eu vou fazer? E também sofri com muito medo da aceitação das pessoas. Então se eu não vou fazer medicina, o que eu vou falar para os meus pais? Eles tinham tanto orgulho de mim, era sempre tipo assim, não, porque a Gigi, ela não fez alguma coisa de errado, mas não tem problema, porque ela é a filha estudiosa que vai fazer medicina, então deixa passar. E eu comecei a ficar com muito medo. E Jesus começou a tratar isso no meu coração. Ele falou que os planos dele para a minha vida são bons, perfeitos e agradáveis. Então, que ele não vai me colocar numa situação, ele não vai me levar a algum lugar onde eu vou, no final, ter problemas com a minha família. Talvez haja um conflito, sim, mas que tudo vai se encaixar. E quando eu passei a sonhar os sonhos dele, tudo mudou, porque se tornou leve. Porque os meus sonhos, eles eram bons realmente, mas eram tão pesados. A medicina, para mim, é um sonho muito lindo, viu, gente? Eu não estou falando que se você sonha isso, você tem que desistir de forma alguma. Eu acho louvável, mas para mim era muito pesado. Era uma coisa que eu sentia muito medo, mas eu tentava me convencer de que era normal. E quando Jesus revelou os planos dele para minha vida, quando ele começou a me mostrar o que ele tinha para mim, fez tanto sentido que eu pude ter um alívio, realmente, sabe? Respirar fundo e falar, nossa, agora sim, agora tudo faz sentido. E é isso que eu quero encorajar vocês também, de perguntar para Jesus quais são os sonhos dele para a vida de vocês, porque às vezes a gente tem a certeza de que os nossos são os dele, como eu tinha da medicina, mas na verdade não, porque a gente está silenciando a voz dele com a nossa própria voz. E então para um pouquinho, silencia a sua voz, silenciar as vozes do mundo, das pessoas que te cercam, da sua família, que fala que você tem que fazer certas coisas, e pergunta para ele o que ele tem para você, que eu te garanto que vai ser realmente inimaginável. Isso, mano, demais. E, cara, a gente acaba se entrando, é difícil, chega uma hora que é difícil, porque a gente acaba lidando com os sonhos de outras pessoas que são muito importantes e têm uma relevância muito grande na nossa vida, né? Ela tocou em um ponto aqui que pode até gerar alguns conflitos, mas você precisa pedir para Deus discernimento para que as coisas fluam da melhor maneira, para que Ele
ajude as pessoas a entenderem, para que você também consiga passar isso de uma forma com que, sei lá, seja com seu pai, ou qual for a pessoa, que eles venham entender, entendeu? Porque quando isso não tem abertura, cara, e você tenta resolver sempre as coisas com a força do seu braço, vai ter muita guerra, muita resistência. Então, cara, se você tem passado por isso, aqui já vai uma dica, porque eu acho que é legal isso. Cara, começa a orar para Deus. Talvez seu pai tenha sonhado, a sua mãe tenha sonhado algo com você, e não é aquilo que você deseja. Mas você já entregou para Deus isso? Você tem colocado isso em oração, para Deus preparar o coração dos seus pais, para quebrantar o coração dos seus pais? É isso, gente. E... Mano, pode falar. Deixa eu complementar nisso daí também. Vixe, me deu branco agora. O que eu ia falar? É verdade. Uma coisa que eu vivi também muito foi que, tipo assim, eu já tinha escutado muito dessa parte do entregue para Deus seus sonhos e tudo mais. E eu lembro que aí eu estava procurando minha personalidade, meu caráter, quem eu seria. Só que tudo que eu encontrava era, tipo assim, você é filho de Deus. Eu, tipo, tá bom, sabe, é uma palavra forte, mas e o que mais? Eu quero algo mais específico. Então, a partir do momento que eu comecei a colocar as coisas em oração, a oração aqui, aliás, é um momento de autorreflexão, eu comecei a entender mais sobre como eu mesmo funcionava. Então, aí deixou só da palavra única, né, que é geral, de ser filho, para você é o Guilherme, entendeu? E eu comecei a entender mais de quem eu era a partir desse momento, sabe? Como eu falei, para mim era meio que muito raso, sabe? Ok, você é filho, eu sei que é uma palavra profunda, mas é uma palavra geral, todos são filhos. O que eu tenho de único como filho? Que daí entra, como eu falei, que eu comecei a entender quem o Guilherme era e não quem o filho era, quem o Guilherme era. Então, como que é meu jeito, como que é meu caráter, eu sou extrovertido, introvertido, eu gosto de, sei lá, de que tipo de música, enfim. Então, todas essas coisas foi um processo passar a entender mais intimamente sobre minha personalidade. Demais, mano. Cara, e assim, ó, só pra gente ilustrar aqui, por exemplo, sabe quando o pai é policial? E aí o irmão mais velho, ele passa no cursinho para se tornar polícia também, aí escadinha, toda a família tem que ser. Será que realmente isso queima no coração? Tem até um pastor da igreja lá da Central, o Pedro, acho que é Pedro Paulo o nome dele. Cara, o pai dele é pastor, ele fez o curso, se tornou PM e ficou lá 1 ano, 2 anos, mas o que realmente queimava no coração dele era cuidar de vidas, era apacentar uma igreja, era ele estar junto com o pai dele. Então ele largou tudo, começou do zero. E, cara, hoje eles têm aí um trabalho fantástico, tem a banda da Central. Olha o tamanho, a dimensão que eles estão hoje na nossa nação. Você entende? Nós precisamos encontrar realmente o que queima no nosso coração e aquilo que Deus quer de nós, sabe? E eu estou dando um exemplo aqui, e eu quero que vocês busquem realmente no seu secreto o que Deus tem para a vida de vocês. Qual é o meu chamado? Será que eu tenho realmente vivido uma identidade que não é minha? Sabe, será que eu me visto só porque eu vejo tal pessoa se vestindo assim? Será que eu falo da forma que eu falo só porque eu vejo uma pessoa que eu admiro falar dessa forma? Entende? E a gente é influenciado. E a gente sabe que a adolescência, cara, é uma fase que, você está sendo bombardeado dia e noite, 24 horas por dia. Música, filme, amizade, tudo que é visual te influencia. Então, se você não buscar, cara, sabe, sair fora, olhar, cara, deixa eu ver o Pedro, sabe, você se analisar, você fala, cara, será que essa capa aqui, esse Pedro, será que ele está com alguma capa, ou é realmente o Pedro que ele precisa ser? Ou é um rótulo que, sei lá, até a igreja está querendo colocar uma pessoa que ele não é? Negretão, uma frase que é muito forte, que é:
o maior erro que você pode cometer é dar certo na coisa errada. E isso é muito normal hoje. Você começa a dar certo em coisas que você não era para estar fazendo, sabe? E aí eu vejo isso comprometendo um relacionamento, sabe? Tipo, pessoas que começam a namorar e terminam porque começam a fazer coisas erradas, tá nas coisas erradas, que estão demandando muito tempo. Aí leva isso para depois na fase de casado, aí arrebenta com o casamento, tá fazendo coisas que não era para estar fazendo e quer administrar. Mas, cara, Deus colocou uma essência, e essa essência, ela é única. Essa essência, ela diz respeito aos seus pensamentos, à sua forma de se relacionar, à sua forma de expressar. Vai muito além daquilo que eu posso citar com palavras, sabe? Formas de você digerir as coisas, está tudo referente à essência, sabe? Ao poder dele que está dentro de você. Deus colocou pessoas para administrar e colocou pessoas para ser operários. Não adianta eu colocar um administrador para ele fazer coisas que é de um operário para fazer coisas de pessoas que vão delegar funções. Você entendeu? Ele está numa função errada. Tem pessoas, não estou menosprezando funções, mas nós precisamos entender qual é a nossa pegada e não viver de comparação. E tem pessoas que tipo assim, eu quero estar com o microfone na mão, não tem problema nenhum, mas esse é o seu chamado? Ou Deus te chamou para você estar fazendo parte da mídia, para você fazer parte de tocar um violão? Você precisa entender o que você é. Como eu disse aqui, não tem problema nenhum, cara. Você precisa encontrar qual é o seu verdadeiro lifestyle. Você quer viver um lifestyle tipo de um surfista, mas não tem nada a ver com a sua vibe. Você quer, sei lá, mano, fazer rima, mas mano, você não é a sua praia. E aí você fica comparando, você quer ser modelo, mas mano, não é a sua vibe. Deus não te deu um corpo assim. Deus, Ele quer que você flua na sua parada. Para de ficar se enganando, para de querer ficar julgando, sabe? Para de ficar olhando para fora e veja o que está dentro. Mano, vai lá, fala: Deus, Espírito Santo, eu quero que o Senhor revele o que está na caixa preta dos céus para a minha vida. Eu quero parar de ser roubado com aquilo que essa ótica natural está me mostrando, sabe? E tem muita gente que, quando faz isso, se encontra. É isso, só para a gente continuar aqui, que a hora está voando. Cara, lá em 1 Coríntios 11:1, ele diz assim: Paulo, ele é um cara fantástico e ele dá várias direções para a gente. Ele fala: cara, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Cara, se tem alguém para você imitar, se tem alguém para você se comparar, eu quero deixar aqui para vocês nessa noite, é Jesus. Ele é o seu exemplo maior, e exemplo maior que não tem falhas, que não tem erro. Então você não precisa ficar copiando alguém que é falsificado, que carrega uma identidade poluída, uma identidade que não tem nada a ver com a identidade dos céus, que não carregam a essência do Criador, sabe? E aí não importa qual seja a pessoa que você se espelhe, cara, você precisa desconstruir isso, olhar para Jesus. É isso? Cara, eu queria só bem rapidão aí, mano, abrir um espaço aí para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar aí, compartilhar alguma coisa para a gente falar? Ergue a mão aí. O Luquinha quer lá, ele quer. Tá de boa? Não tem perguntas? Tá tranquilo? É isso, gente? Gente, vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Eu quero. Por favor. Isso que você falou sobre a gente não viver algo que não é o que Deus quer pra gente. Eu tenho uma parte da minha vida, depois que eu virei cristã, que eu comecei a apreciar e achar muito lindo o chamado do dom de profecias, um profeta. E era algo que eu sempre quis muito para mim ter. Nossa, que lindo, você fala para a pessoa o que vai acontecer. Eu achava algo tipo assim muito, meu Deus. E conforme eu fui orando em cima disso, Jesus foi revelando ministérios chamados, ele não respondia sobre isso. Eu falava: tá, beleza, você me deu isso, mas e isso que eu quero? Sabe, eu queria ser uma pessoa egoísta e queria viver do meu modo, do chamado e do que eu queria viver. Só que Jesus falou que não era isso para que ele me chamava, não era isso para que ele queria que eu vivesse.
mas Ele me entregou o dom de curas, que foi algo que eu não... O dom de cura, que foi algo que eu nunca falei, tipo assim, legal, mas eu quero profecia. E quando eu fui começar a ver, tipo assim, cara, é o plano que Deus tem para mim. Eu vou ser usada através disso, então por que eu não começo a saber mais disso? Se é de Deus, é algo que vai ser lindo, é algo que não vai pesar. E hoje eu acho o dom de cura uma coisa tão linda, tão, assim, que mostra a glória e o poder de Deus. E foi isso que Deus foi falando no meu coração, que quando a gente alinha os nossos planos, alinha o nosso coração com os planos de Deus e coloca os planos de Deus para serem os nossos planos, tudo começa a fluir de uma forma muito linda e muito verdadeira. Quando a gente renuncia a nossa natureza humana, a natureza de querer estar no controle, e entrega o controle com a pilha e tudo para Jesus, ser a pessoa que nos controla, que é o dono da nossa vida, tudo começa a fluir de uma forma muito leve, muito linda na nossa vida. Demais, mano. Gente, você pode dar uma salva de palmas para essa galera aqui? E